Oi, eu sou o Nelson. Eu virei essa televisão para cá porque eu vou precisar de vez em quando ficar olhando para ela, entendeu? Algumas coisas devem aparecer ali. Por exemplo, a primeira imagem era para aparecer e não apareceu. Deixa eu ver se vai aparecer agora. Ali! Oi, o meu nome é... Aquela imagem não é, não. Quem assistiu Procurando Nemo? Oi, meu nome é Bruce. E o que o pessoal responde? Oi, Bruce. Mas eu quero dizer que eu continuo sendo o Nelson, tá certo? Oi, Nelson. Vou contar algumas histórias para vocês hoje. E quando eu comentei sobre essa questão do tubarãozinho que aparece ali, é porque nós vamos conversar um pouco nessa noite sobre experimentar restauração nos nossos relacionamentos com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo. E o meu convite para você nessa noite é para que você possa me acompanhar numa viagem muito legal, de algumas histórias. Uma delas vai ser aqui ao vivo e a cores. Outra delas vai ser do histórico daquilo que Deus tem feito na vida de muitas pessoas, usando uma estratégia que nasceu no coração dele e que foi gerado na vida de alguns homens, chamado 12 Passos. Nós vamos conversar um pouco de maneira muito legal. Então, eu quero voltar a me apresentar de novo. E agora, assim como o Bruce, que estava numa comunidade de tubarões que queriam deixar de comer peixes, eu quero voltar a me apresentar. Vou dizer por quê. Porque durante muitos anos da minha vida, quando as pessoas me perguntavam: quem é você? Eu dizia: eu sou o Nelson, e eu sou o marido da Rosvita, ou eu sou o professor de educação física, ou eu sou o missionário, ou eu... Era sempre colocando alguma coisa que eu fazia para que de alguma maneira eu pudesse então me qualificar. E Deus tem me dado a graça de poder me apresentar a partir da minha nova identidade em Cristo Jesus e das áreas que eu, como cristão, ainda continuo lutando. Então quero pedir a tua ajuda agora, tá certo? Para você poder me ouvir novamente, me apresentando, e a partir daí começar de uma maneira muito jóia esse nosso bate-papo hoje à noite. Boa noite, pessoal. Eu sou o Nelson. Eu sou um discípulo de Jesus que luta com a dependência química, a pornografia, a depressão, a ira e alguns defeitos de caráter. Graças a Deus, estou limpo dessas loucuras todas. Estou limpo só por hoje. E estou limpo graças a um Deus maravilhoso, que me alcançou, me resgatou, me transformou e tem me transformado, tem cuidado de mim, tem me livrado da loucura, da morte, me livrado da impiedosa mão do inimigo. Muitas vezes Deus tem me livrado, graças também a uma igreja. Olho para cada um de vocês e sei que Deus é tremendo, porque Ele me trouxe de um lugar e me concedeu o privilégio de caminhar, de dar a minha vida em um local onde eu sou amado do jeito que eu sou cuidado. E eu brinquei esse final de semana lá na conferência do Celebrando Restauração, que na abertura eu fui de calça. Aí já no sábado eu estava de Nelson, de bermuda. Lá na beira-mar ontem, uma igreja que me ama como eu sou. Graças também a um ministério precioso, chamado Celebrando Restauração. E graças a uma família linda,
E aí eu quero apresentar essa família para você. Somos hoje lá em casa, a família do Nércio Buscapé. Dá uma olhadinha. A Rosvita, o Israel Felipe, a minha sogra, a Oma e a Rebeca Caroline, a negra mais linda do Brasil. Alguém duvida? Obrigado, pessoal. Vamos orar? Senhor, esse é um tempo precioso que o Senhor nos reserva para ouvirmos da Tua palavra, para aprendermos que podemos amar, mas vamos descobrir que o Senhor nos amou primeiro e experimentar processo de restauração maravilhoso a partir de um relacionamento contigo, onde o Senhor inunda o nosso coração, o meu coração com a Tua presença, onde o Senhor se mostra apaixonado por cada um de nós, a ponto de, como disse o pastor José Edson, dar de melhor aquilo que o Senhor tinha, seu único filho para morrer no nosso lugar. E a partir dessa restauração de relacionamento contigo, nos conhecermos, me conhecer, e poder aí caminhar em novidade de vida também com o meu próximo, em relacionamentos saudáveis. Abençoa-nos, Deus, durante esse tempo que vamos estar caminhando, numa caminhada, numa jornada espiritual. Essa, Deus, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Restauração começa quando você decide mudar. Nenhuma mudança acontece por acaso. É necessário decidir mudar. Uma obra de arte que está desgastada pelo tempo e que precisa ser restaurada, por mais que precise de restauração, somente será restaurada quando alguém decidir restaurá-la e estiver disposto a investir tempo, dinheiro e esforço nesse projeto. Da mesma forma, a restauração de vidas não acontece sem uma decisão pessoal, do reconhecimento de que sua vida precisa de restauração. É quando você olha para si mesmo e reconhece que a sua vida não está do jeito que deveria estar. E o padrão para a sua vida, quem estabeleceu não foi outro senão simplesmente Deus. Não faça comparação jamais. Não se compare com outras pessoas, seja quem foi, quem passou, quem veio, quem vai. Pois comparação faz somente você se sentir melhor ou pior do que os outros, gerando ou orgulho ou autocomiseração. O padrão para a sua vida, quem estabeleceu foi Deus. Restauração é uma decisão pessoal. Ninguém muda ninguém, não tem forças nem poder para mudar ninguém. E restauração é um processo, é um dia de cada vez, um momento de cada vez, e apreciando um momento de cada vez nesse projeto e processo de restauração. Não é num passe de mágica, é um passo de cada vez. Começar a subir a escada de restauração não é fácil, pois de verdade não gostamos de olhar para dentro de nós mesmos. Desde o Éden, você e eu estamos acostumados a esconder ou culpar. Ou nos escondemos de Deus e culpamos a Deus pela nossa situação, ou então culpamos os outros e dizemos que a culpa e a responsabilidade daquilo que estamos passando é dos outros. Pense o quanto é difícil dizer simplesmente, estou errado. Primeiro é difícil admitir, pois é bem mais fácil se esconder. Mas quando não tem outro jeito, até a língua faz cócegas para continuar. Com a conjunção, mas, como que dizendo, fiz, mas, pois é, aconteceu, porém. E aí escorregamos em assumir completamente a nossa responsabilidade e jogamos para o outro, para mais alguém.
Jesus insiste conosco de que precisamos conhecer a verdade. João 8, 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Examinar a nossa história, à procura da verdade, é essencial para a nossa restauração. Examinar a história da nossa vida como de fato aconteceu e não como gostaríamos que ela fosse. É preciso verdade acerca de Deus e verdade acerca de nós mesmos. Se temos uma falsa concepção de nós mesmos, ficamos impossibilitados de escolher nosso caminho. Repetimos no presente padrões estabelecidos no passado. Cantamos para nós mesmos a velha canção da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim, eu sou mesmo assim, Gabriela, e por aí vai. Precisamos ter coragem suficiente para encarar e assumir que temos um lado frágil. Todos nós temos em nossas vidas áreas que precisam de restauração. Todos nós temos em nossas vidas áreas que precisam de transformação. Carregamos traumas, vícios, maus hábitos. Ai, mas como é difícil confessar isto. Preferimos manter as nossas máscaras. Mas o tamanho da nossa dificuldade em confessar nosso lado frágil e nosso pecado para outras pessoas é o tamanho exato do nosso compromisso com a hipocrisia. Eu vou repetir. O tamanho exato da nossa dificuldade em confessar o nosso lado frágil e o nosso pecado para outras pessoas é o tamanho exato do nosso compromisso com a hipocrisia. Mas usar máscaras tem um preço. O preço de sustentar a máscara que impressiona os outros é o isolamento. Pois acho que as pessoas não podem gostar de mim por aquilo que realmente eu sou. Me escondo dos outros, mas também me escondo de Deus, pois sei que estou muito abaixo do padrão que Ele estabeleceu. Então, não tenho como aceitar o seu amor. Embora a medida que Deus usa, ela não é esta não é a medida de Deus. Ele não diz, quando você for assim, quando você for assado, quando você fizer isso, quando você fizer aquilo, eu vou te amar. Ele simplesmente diz, eu te amo, eu te amo. E aí ele ainda diz para você, vamos trabalhar juntos, isso aí que não está legal na tua vida? Você e eu. Nós partimos da premissa errada. Se eu fizer, Deus vai me amar. Se eu não fizer, Deus vai me amar. Deus me ama. Deus te ama. Independente de você fazer ou deixar de fazer. É preciso ter mais compromisso com a restauração do que com a nossa reputação. Se você quer ser mais do que você é hoje, você terá que construir em cima de um alicerce real. O tamanho da nossa doença é o tamanho exato do nosso maior segredo. O tamanho da nossa doença é o tamanho exato do nosso maior segredo. Quais são os teus segredos? Quais são as tuas máscaras? Você está disposto a assumir um compromisso com sua restauração? Ou a sua reputação ainda é mais importante? O que você faz? O seu título? Para sair do isolamento com Deus, consigo mesmo e com o outro, é preciso fazer o que o profeta nos insta. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Deus eterno. Lamentações 3:40. Eu digo para você, é mais do que hora experimentar restauração. E eu quero te dar o privilégio agora de ouvir uma história muito linda de restauração. Vem cá, amiga.
Deus te abençoe, viu? Oi, meu nome é Meire. Oi, Meire. Sou uma discípula de Jesus Cristo em processo de restauração na dependência de Deus para vencer a autocomiseração, autossuficiência, ansiedade, ativismo, codependência emocional, egoísmo, hipocrisia, inveja, ira, manipulação, mentira, ciúmes, descontrole financeiro e rancor, o que me levou até sérios problemas de saúde, como gastrite, colite e muitas outras doenças de estômagos, causadas por mágoas não tratadas e perdões não liberados. Nasci de um relacionamento sem compromisso entre uma babá e um amigo do patrão. Nunca conheci meu pai. Por consequência disso, não fui criada por nenhum dos dois. Morei com mais de 15 famílias, sempre me sentindo rejeitada. Sofri abusos físicos, psicológicos e sexuais por parte dos meus primos, até mesmo por minha mãe. Eu era a menina sem pai e sem mãe, sem amor próprio, sem referencial de família, com a mãe vivendo o homossexualismo. Eu tinha muita mágoa da minha mãe, sentia inveja, ódio da companheira dela, pois me sentia trocada. Ver minha mãe dando atenção, carinho, amor para aquela mulher era a pior dor. Os abusos sofridos por outras famílias não doía como ver o amor, o afeto que eu tanto desejava indo para um relacionamento com uma pessoa estranha. Por muitas vezes presenciei minha mãe fazendo sexo com ela, o que conturbava a minha mente. Também na minha vida espiritual eu era carente e frustrada, pois comecei a participar de sessões espíritas. O espiritismo reforçava a minha postura de uma menina boa, que fazia obras, mas que ao mesmo tempo era pobre coitadinha, que sofria nas mãos de um mundo mau, não assumindo a minha responsabilidade de erros cometidos. Eu não percebia que eu não tinha responsabilidade sobre o que fizeram comigo, mas eu era responsável pelo que eu fazia com os meus traumas. Exemplos: a autossuficiência era para não ser rejeitada e não me sentir inferior e incapaz. Outra grande falha de caráter era a manipulação, que me levava a usar de chantagem emocional, de dissimulação e mentira, para obter o que eu queria, como comida, cuidado, atenção e amor. Em 2008, já convertida, passei a servir no Ministério Infantil da IBC, mas não frequentava os cultos e não mantinha comunhão verdadeira com os irmãos, pois só ia à igreja para servir. Isto enchia o meu ego, confirmando minha autossuficiência, fazia-me sentir valorizada e me achar insubstituível. Eu buscava minha própria glória até Deus me tirar do ministério. Eu sabia o porquê, mas a minha tendência à manipulação me levou a procurar os meus pastores em busca de obter atenção, mais uma vez na postura de autocomiseração. Então, meu pastor me orientou a ir para o retiro espiritual, onde eu fui muito tocada por Deus, pois Ele tirou as minhas máscaras, me fez ver quem eu realmente era e como eu estava. Confessei os meus pecados, liberei perdão para as pessoas que me abusaram, para minha mãe, e passei a fazer as reparações dos erros que eu cometi. Nessa época, eu também já estava participando de um grupo de pastores do Celebrando Restauração, onde aprendi a falar de mim mesma, assumir minhas falhas de caráter e descobri um lugar seguro para ser eu mesma. Aprendi também a compartilhar minha vida com outras pessoas, a ter uma madrinha e parceiras de conta. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus tem feito maravilhas na minha vida, e uma delas é ter me colocado em uma igreja que me aceitou do jeito que eu estava e que me amou incondicionalmente como Jesus. Eles são mais do que eu pedi a Deus, vocês são mais do que eu pedi a Deus. São os meus pais espirituais, uma família vivendo a verdade, unida no amor de Cristo.
Deus é um Deus de milagre e o maior milagre foi operar em mim. Obrigada pelo silêncio de vocês, só por hoje. Obrigado, linda. Tem outras duas histórias que eu quero contar para você hoje à noite, para te abençoar. Muitos de vocês talvez não as conheçam. A primeira história de restauração é de uma pessoa chamada Bill Wilson e do seu companheiro Abby Thatcher. E a história deles dá início à história de Alcoólicos Anônimos. Este movimento, desde o início, de 1935, acontece quando Bill Wilson, um alcoólatra inveterado, recebeu a visita de um outro alcoólatra, seu amigo. Só que, para a surpresa de Bill, seu amigo Abby não só estava sóbrio, mas recusou a bebida que ele, Bill, lhe ofereceu. Não preciso mais, disse o Abby. Me tornei crente. Podemos imaginar muitas reações naquele momento, mas talvez só um outro alcoólatra iria adivinhar qual foi o primeiro pensamento do Bill. Ele mesmo relata isso em um dos livros do AA. O pensamento do Bill foi: que bom, sobrou mais cachaça para mim. Mas a verdade é que o aspecto saudável, o amor e a humildade demonstrados naquele momento, naquele dia, pelo seu amigo, e várias visitas que ele passou a fazer, tocaram Bill. Poucas semanas depois, ele, Bill, se internou para uma desintoxicação pela quarta e última vez. Os médicos achavam uma perda de tempo, mas desconheciam o poder de Jesus Cristo. Sofrendo terrivelmente os efeitos da sua dependência, Bill mergulhou em uma profunda depressão. Quero citar as próprias palavras dele em um dos seus livros. A minha depressão se tornou insuportável e me senti como se estivesse no fundo de um poço. Mesmo assim, quando eu me lembrava das palavras do meu amigo, eu não conseguia engolir a possibilidade de existir um Deus, um poder superior que fosse maior do que eu ou a minha vontade louca de beber. Finalmente, e só por um segundo, por um momento, os últimos vestígios do meu orgulho obstinado foram aniquilados. De repente, naquele quarto desesperado, me vi clamando: se existe um Deus, por favor que você se mostre a mim, se revele a mim. Estou pronto para fazer qualquer coisa. E o Bill diz: de repente o quarto se acendeu como que uma enorme luz branca, e eu fui tomado por um êxtase indescritível. Era como se eu, no meu mundo interior, estivesse no topo de uma montanha e um vento, não de ar, mas do Espírito, estivesse soprando. Aí explodia na minha consciência o seguinte pensamento: eu sou um homem livre. Aos poucos este êxtase foi passando, mas continuava ali deitado na minha cama. Só que agora, por um tempo, eu estava em um outro mundo de repente. E havia uma nova consciência em mim, e uma paz interior que eu nunca havia sentido. Ao redor de mim, e dentro de mim, havia uma maravilhosa presença. A presença de Deus. E pensei comigo mesmo: então esse é o Deus que o Abby prega. Ah, que paz! Que coisa impressionante! Não importa quão errado as coisas parecem estar nesse momento, eu percebi que daqui em diante tudo estaria bem. Tudo está bem com Deus, tudo está bem com o seu mundo, e a partir de agora vou poder experimentar também estar bem. O que essa experiência desencadeou na vida de Bill Wilson está escrito em muitos livros e faz parte da história do AA. Bill, junto com Abby, passaram durante muito tempo a fazer parte de um grupo de discipulado na igreja do Calvário, chamado Oxford Groups.
Bill começou uma verdadeira cruzada de resgate de outros alcoólatras, entendendo que parte da sua recuperação se dava à medida que ele contava a sua história e ajudava o seu próximo. Da mesma forma que Bill ajudava outros, estes outros, por sua vez, também procuraram ajudar seus próximos. Procedimentos foram adotados, estruturas foram montadas, projetos, planos, programas, como é que vamos fazer? Mas o mais importante ainda é que esse conteúdo foi se organizando e tudo era muito, muito simples. Tudo era dividido em pequenos passos, do tamanho que uma pessoa quebrada, entendendo que precisava de ajuda, podia agora começar a caminhar e dar esses passos, mas sem fugir das duras realidades que precisava nortear a vida de recuperação que ele estava vivendo. A espinha dorsal desse programa, do AA, se chama 12 Passos, e são a essência de uma caminhada bíblica espiritual. Bill levou esta mensagem primeiro a uns, depois a outros, depois a um grupo, depois a vários grupos, e deste modelo, esse pequeno e modesto início, aliás, a mensagem de esperança e restauração através da entrega dele, do seu amigo, a um poder superior, e os princípios contidos na palavra, isso tem se espalhado ao redor do mundo. Hoje o AA está presente em mais de 145 países, com 89 mil grupos e mais de 20 milhões de participantes. Só no Brasil, que foi fundado em 1947, existem mais de 6 mil grupos e cerca de 6 milhões de integrantes. Só o AA. Como se isso não fosse suficiente, o estilo e conteúdo desse programa sintetizado nos 12 passos foram imediatamente adaptados e aplicados para a restauração de pessoas sofrendo de uma multidão de problemas, conhecidos genericamente como grupos de passos, ou grupos anônimos, ou grupos de apoio mútuo. Hoje são mais de 200 programas formados para lidar com problemas tais como o desejo compulsivo de jogar, de comer demais, o uso da nicotina, de drogas, de álcool e outras compulsões e vícios. O Celebrando Restauração começa numa outra história. Começou com a história de uma pessoa chamada John Baker, também um alcoólatra que começou a trilhar os 12 passos num grupo de AA, lá nos Estados Unidos. Lá ele encontrou sua sobriedade, mas seu relacionamento com sua família, esposa e filhos, estava quebrado. Durante o tempo de separação, a esposa do John, Sherry, começa a frequentar uma igreja. Ao se reaproximar da família, John também passou a se aproximar de Deus e a frequentar esta igreja. Ele e a esposa se reconciliaram, mas John ficou se sentindo um pouco deslocado na igreja e no seu próprio grupo de AA. No grupo de alcoólatras, ele não tinha espaço para falar abertamente de Jesus, do seu poder superior. E na igreja ele não podia dizer abertamente que era um alcoólatra. O pastor do John Baker, o Rick Warren, desafiou ele então a começar um programa de restauração baseado nos 12 passos e centralizado na pessoa de Jesus. Pois embora a origem do AA tenha sido num berço evangélico cristão, aos poucos sua fundamentação bíblica foi se diluindo, se referindo a Deus de uma forma muito genérica. E foi o que John fez. Resgatou a fundamentação bíblica dos 12 passos e colocou Jesus Cristo novamente como o centro do processo de restauração. E então, em 1990, nasceu o Celebrate Recovery, há 18 anos atrás. O Ministério Celebrando Restauração, no Brasil, teve início aqui no Ceará, mais particularmente aqui em Fortaleza, e mais particularmente ainda na Igreja Batista Central. Já são quase 6 anos. Celebrando se reúne todas as sextas-feiras, mas ele também se reúne às quartas, se reúne às segundas, se reúne aos sábados. Se reuniu ontem em toda a beira-mar e tem se reunido aqui aos domingos. Quando você, do jeito que você chega, quebrado, moído, a vida não está fácil, você sabe disso. Você encontra um local onde você pode vir do jeito que você está. E você é amado
acolhido e é aceito para a glória de Deus. Bem, eu quero fazer uma caminhada contigo agora em cima dos 12 passos. Exatamente mostrando para você que a essência dos 12 passos é fundamentalmente relacionamento com Deus, relacionamento contigo e relacionamento com o próximo. Mas antes de começar essa caminhada nos 12 passos, eu quero te pedir um favor. E quero que você pense por um momento e responda honestamente para si mesmo. Se você quiser fechar os teus olhos para se concentrar mais, pode fechar. Eu vou fazer essa pergunta muito atentamente, honestamente. Pense na resposta. Existe alguma área da tua vida que você tem consciência que entristece Deus? Existe algum pecado não confessado? Algum relacionamento quebrado? Algum hábito presente que precisa sair? Ou um hábito ausente que precisa entrar? Existe alguma área da minha vida, da tua vida, da qual eu tenho consciência que entristece Deus? Eu já tentei, já fiz de tudo, e parece que eu estou atolado e não consigo sair dali, e eu dou 2 passos para frente, 3 para trás, me vejo lá de novo, e eu sei que aquilo entristece Deus. Com essa pergunta pairando aí no teu coração e na tua mente, eu quero caminhar contigo agora. O que lhe impede de ajeitar esta área? Você já tentou outras vezes e não conseguiu? Você já desanimou de tanto dizer, quero mudar, preciso mudar, ou vou mudar e não consegue mudar? Quero corrigir. Bem-vindos ao Clube da Restauração. Bem-vindos aos 12 passos. Quero caminhar contigo nessa caminhada espiritual. Os 3 primeiros passos são de reconhecimento claro de que você e eu não conseguimos fazer essa mudança, caminhar em vitória, se não dependermos completamente de Deus. É reconhecer que primeiramente, sumariamente, o meu relacionamento com Deus tem que estar zerado. Passo número 1. Admitimos ser impotentes diante de nossos traumas, vícios e comportamentos compulsivos, que se tornaram e fizeram nossas vidas se tornarem ingovernáveis. Passo 2. Viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia restituir a nossa sanidade. E passo número 3. Eu decido, você decide, decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Em resumo, saia da negação e entregue sua vida e tudo aquilo que está aí pegando no teu calcanhar aos cuidados de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Jeremias 6,14 diz: é impossível curar uma ferida dizendo que ela não existe. A negação é nosso maior problema. É preciso ter disposição e abertura para encarar o que precisa ser mudado na nossa vida. Maturidade cristã não é viver livre das pressões do pecado, mas aprender a dar o grito de socorro o mais cedo possível. Se nós não podemos vencer nossos problemas, há quem possa: Jesus Cristo. Se quisermos obter um resultado diferente nas nossas fragilidades da nossa vida, precisamos fazer algo diferente. Só que ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é tentar mais, é entregar mais. Não é tentar mais. Você já tentou quantas vezes?
é entregar mais. Eu e Deus. Senhor, tudo é teu. Minhas mazelas, meus podres, meus pensamentos, tudo, Deus, dá um jeito, por favor. Eu não consigo. Restitui minha sanidade. E essa não é uma entrega que você faz uma vez na vida. Você tem que fazer ela todos os dias. Levanta de manhã, como diz o pastor Armando, antes de ficar de pé, dobra o joelho e diz: Senhor, meu dia é teu. Meu trabalho é teu, o ônibus que eu vou pegar, o Gol, né? O Gol, como é que é? Grande ônibus lotado, né? Meu Gol é teu. Até o meu patrão é teu, Senhor. Ele é chato, mas é teu. Cuida de mim, das minhas reações, do que eu vou viver, do que eu vou encarar. As minhas vontades. Deus, eu quero isso. Está de acordo com o teu querer? Checa, examina meu coração. O coração do homem é enganoso. Fizemos o passo 1, 2 e 3. Passo 4. Começa o bate-papo e o bate-bola agora entre eu e eu mesmo. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Passo de número 4. Significa o quê? Encare o que impede o teu crescimento. Tenha coragem de botar no papel tua vida toda, os acontecimentos, o que aconteceu, tudo, de bom e de ruim. Esse passo é novidade para muitos de nós, tenho certeza. Nesse passo é preciso listar, ou seja, fazer um inventário de todos os eventos significativos, sejam bons ou maus, da nossa vida. É preciso ser o mais honesto possível, para que Deus possa mostrar para a pessoa sua participação em cada evento e como isso afetou a sua própria vida e a vida de outros. Precisamos cuidar para não deixar nosso coração endurecer. Que a oração de Davi seja um encorajamento para nós, para podermos dar esse passo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Passo 5. Admitimos para Deus, para nós mesmos e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. Resumindo, busque ajuda para compartilhar suas lutas. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz: é melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. E Tiago 5,16, quantos de vocês conhecem esse versículo? Podem ler ele junto comigo? Está por aí? Confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que sejam curados. No 5º passo, seu inventário moral serve de base para a sua confissão a Deus, a você e a pelo menos um outro ser humano. Pecado escondido levanta barreiras entre as pessoas, obriga as pessoas a criarem e manterem imagens falsas de si mesmas. Eu quero lhes dizer uma verdade profunda que aprendi a duras penas. Vou ler com calma. É melhor ser exatamente quem você é, mesmo que isso seja menos do que você ou os outros gostariam que você fosse, do que parecer ser quem você gostaria de ser, a preço da honestidade da sua alma. Embaralhou aí? Vou repetir. É melhor ser exatamente quem você é, mesmo que isso seja menos do que você ou os outros gostariam que você fosse, do que parecer ser quem você gostaria de ser, a preço da honestidade da sua alma. Restauração não é uma jornada para se fazer sozinho.
supere o medo, seja honesto, busque ajuda, receba a cura de Deus através de relacionamentos íntegros. Os passos 6 a 10, eu vou fazer uma caminhada bem ligeira com vocês. Vamos ler, se você puder acompanhar a leitura. Dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Passo 6. Passo 7. Humildemente lhe pedimos que removesse todas nossas imperfeições. Deixa na tela os 6 e os 7 juntinhos, para você perceber que eles são muito parecidos. Você está entregando tudo para Deus, tua vida, tuas vontades. Deus, não consigo dar conta. Você escreve, faz tudo na honestidade. Isso aqui é quem eu sou, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, os sentimentos, a falta de perdão, o liberar perdão que eu preciso. Aí você convoca alguém da tua confiança, que está caminhando legal, que você vê como exemplo, lê aquilo, põe para fora, confessa aquilo. E agora, esses passos têm a ver com os outros, consigo mesmo e com os outros. 6 e 7 eu percebo que eu tenho defeitos de caráter, e eu preciso trabalhar eles. E eu me quebranto diante de Deus, todos os dias, dizendo: Senhor, me ajude nesse meu defeito de caráter, quero caminhar em novidade de vida. E aí no passo 8 e 9, a orientação que Deus vai me dar e vai dar para você é: muitos desses defeitos de caráter teu, você precisa ir lá, confessar o teu pecado, pedir perdão, liberar perdão. E aí vem os passos 8 e 9, que são os passos de reparações. Momentos dos mais preciosos que eu já vivi, em relação à minha família, esposa, filhos, foram momentos de quebrantamento e de perdão. Não sei quantos de vocês já leu um livro romanceado da Bíblia, chamado Livro de Deus, de um autor chamado Wangerin, um trem assim. Há momentos que ele escreve nessa Bíblia tão preciosos. 2 dos momentos que eu chorei quebrantado lendo aquele relato de uma maneira tão linda, foi o momento de José diante dos seus irmãos, e os irmãos quebrantados, liberando perdão para ele, e José dizendo: vocês estão perdoados, e lágrimas. E é interessante que o texto revela que o choro de José fez com que toda a casa de Faraó descobrisse o que estava acontecendo. Era um misto de alegria e de um êxtase, de um peso que estava saindo, de mágoas, de ressentimentos, de segredos de família que estavam colocados para fora. Ah, meu amado, eu quero desafiar você a viver momentos de restauração na sua vida. Olha o que diz os passos 8 e 9. Primeiro, passo 8. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. Eu posso ter prejudicado, como posso ter sido prejudicado. Alguém me magoou, alguém me machucou, alguém me feriu profundamente. E o exemplo maior sempre vai ser a pessoa de Jesus. Lá na cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Liberando perdão para mim e para você. A tua voz e a minha voz estavam lá naquele pátio, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, soltem Barrabás. E Jesus olhou para mim e para você e disse o quê? Eu estou te liberando perdão. Você está me crucificando. Eu não merecia ser crucificado. Estou indo na cruz por amor a você. É uma injustiça absurda, louca, porque eu não cometi pecado. Mas eu estou me dispondo a ir. E embora você não consiga compreender isso nesse momento, quero dizer que eu continuo te amando e você está perdoado. Viver perdão é tremendo. E o 8º e o 9º passo nos impulsionam a isso. Primeiro eu faço uma lista e depois eu vou para a prática. Fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a outras.
E ainda o 10º passo nessa caminhada. Continuamos a fazer agora um inventário pessoal diário. E quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. O resumo de todos esses passos é: faça as mudanças necessárias com a ajuda do Senhor Jesus. Faça. Ele diz: eu estou com vocês todos os dias. Pode contar comigo, estou caminhando com você. A partir do 6º passo, você mostra que não está disposto somente a eliminar os teus sintomas nas áreas arruinadas da sua vida, mas a lidar com as causas. Você se dispõe a lidar com todos os teus defeitos de caráter. Você também dá passos de levar sua restauração para fora de si mesmo, para os seus relacionamentos, para o próximo, dando início a um processo de acerto de contas com todas as pessoas feridas pelos pecados levantados no seu inventário pessoal. Praticando o que Jesus disse na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pois se até agora os nossos vícios foram uma extensão do nosso egoísmo, nosso desejo de reparar precisa ser uma extensão do nosso amor ao próximo. Passo de número 11. Procuramos, através da oração e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para as nossas vidas e força para realizá-la. Resumindo, busque a Deus todos os dias, de uma maneira muito simples que Ele já nos ensinou. O passo 11 nos apresenta um hábito diário de busca de Deus de uma forma proativa, de não só fugir do mal, mas de correr direto para o bem. Se entendemos que a distância de Deus foi a causa maior dos nossos problemas, a solução óbvia é uma busca constante de uma aproximação dEle. E as duas disciplinas espirituais mais básicas da fé cristã para a prática da presença de Deus são a oração e a leitura da Bíblia. Então poderemos experimentar o que Paulo disse aos Colossenses, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Final de ano, quero pegar carona na palavra do pastor José Edson. Desafio para o ano que vem: leitura da Bíblia. O ano que vem, ponha isso diante de Deus, de maneira muito legal. Nós temos um instrumento gostoso, simples, chamado a bússola, né, pastor? Muito simples, pequenininho assim, ó, várias maneiras de você ler a Bíblia. Temos devocionais que nos ajudam, inclusive a nos estimular mesmo. Você está lendo às vezes e tem certos devocionais que são cronológicos para você poder caminhar, que fazem com que você possa tirar ali 15, 20 minutos, de repente você vai ver o quanto gostoso é isso. O inventário lá do 10º passo pode ser acompanhado com esse tempo de leitura da palavra, onde você, orando, colocando os teus pedidos de oração diante de Deus, colocando o teu dia, ou apresentando aquilo que aconteceu com ações de graça, possa olhar e dizer: puxa, olha aqui, ó, dia a dia o Senhor tem me instruído, e o Senhor vai te enchendo, vai te enchendo. Busque a Deus. Busque a Deus na sua palavra. Coloque-se diante dele em oração. E por último, 12º passo. Chegamos ao final da nossa jornada espiritual. Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar essa mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. Resumindo, reparta com os outros o que você recebeu. Recebeu de graça, dai. A graça do Senhor que alcançou o teu coração pode ser repartida com outros. E aqui eu quero dizer algo muito precioso para você.
Os 12 passos não poderiam encerrar de uma outra forma. Se fomos restaurados e estamos vivendo restauração contínua, não podemos guardar o segredo da restauração só para nós. É muito possível que, se você não se sente motivado a ajudar o seu próximo, é porque você nunca sentiu na própria pele a necessidade da restauração. Deus nunca desperdiça uma dor. Ele quer que você use a sua dor para abençoar outras pessoas. Guarda isso no teu coração. Paulo mostra de uma maneira muito linda como ele viveu este passo na sua vida. Ele diz assim: mas Deus teve misericórdia de mim, de tal maneira que Cristo Jesus pôde usar-me como exemplo para mostrar a todos como Ele é paciente, até mesmo com o pior dos pecadores, a fim de que os outros compreendam que eles também podem ter a vida eterna. Repartir não é somente importante para o outro, é parte do próprio processo de caminhada espiritual tua e minha. Bem, isso nos traz para o final dessa caminhada e para o início daquilo que eu perguntei para você. Quando da jornada dos 12 passos. E eu quero fazer um desafio para você hoje à noite. Se você que está aqui presente nunca andou, caminhou nos 3 primeiros passos, hoje à noite pode ser a sua noite. Noite que você vai entregar sua vida e suas vontades aos cuidados de Deus. Admita que sem um poder maior, a sua vida, ela está indo para um lugar que você está complicado, está ingovernável. Aproveite este momento para dar o seu próprio grito lá de dentro para fora. Você está disposto a reconhecer que você precisa de Deus? Que você precisa entregar sua vida e suas vontades a Deus? Se você reconhece isso nesta noite e quer dar esses 3 passos aí, Deus, estou admitindo que está complicado. Eu sei que o Senhor é maior do que tudo isso, ainda que eu nem te conheça. E eu quero entregar minha vida e as minhas vontades ao Senhor. Faça um pequeno gesto, levantando uma das suas mãos, dizendo: eu quero esse Deus na minha vida. Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Estou te vendo ali, meu filho. Amém. Aleluia. Mais alguém? Dizendo: olha, Deus, eu quero você, eu preciso de você. Mais alguém? Amém. Celebração, é dia de celebração, momento de celebração. A festa no céu. Esse é o momento mais importante da tua vida. Entregar tua vida, tuas vontades aos cuidados de Deus. Há mais alguém? Eu sei que é um momento difícil. Amém. A luz não me deixa ver não, mas eu quero celebrar, eu quero vibrar. Aleluias. Eu tenho um outro desafio, mas eu já quero dizer o seguinte: essas pessoas que levantaram as suas mãos, tem alguém que está aí perto. Assim que terminarmos aqui, você pode convidar essa pessoa para ela poder ir até o espaço Conexão Central.
ter ali um momento gostoso, vão ali pegar o teu nome, bater um papo contigo, orar com você. Então você pode conduzir e levar essa pessoa lá. Mas tem um outro momento ainda, um outro desafio que eu quero fazer para você. Lembra da pergunta que eu fiz no início da caminhada? Existe alguma área da tua vida que você tem consciência entristece a Deus? Eu quero desafiar você a não parar no terceiro passo. Talvez você já tenha feito isso. Tem outros passos para dar. E eu quero somente orar com você e por você. E se você tem aí uma dessas áreas que você está atolado lá, só levanta uma das mãos. Amém, 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 amém. Discerniu? Tem mais alguns passos para dar, preciosos passos. E aí eu também quero dizer para você, olha, se a coisa está pegando para o teu lado, não saia daqui hoje sem derramar isso na presença do Senhor, não. Se tiver o desejo de conversar com alguém, bate um papo lá com a galera do Conexão Central. Às vezes um amigo teu que está aí, de você poder dizer, cara, isso aqui não está legal na minha vida, eu quero abrir, que eu estou precisando de ajuda, vamos caminhar junto? Vamos orar? Deus, brigadão, Senhor. Show de bola, Pai. Tua presença, Tua graça, Teu poder, Teu amor. Algo que é sem igual de pensar que o Senhor não desistiu de nenhum de nós. Que o Teu amor continua o mesmo. Que o Senhor não me ama porque eu faço, deixo de fazer. E que o Senhor é o maior interessado em que eu e cada um de nós aqui, Senhor, caminhemos em vitória nessa jornada, essa caminhada espiritual de restauração. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio enorme da Tua presença, da Tua palavra, da Tua igreja, Senhor, que se abre, que se coloca à disposição para trilhar o projeto de restauração que o Senhor tem individualmente para cada um. E como igreja do Senhor, o Senhor não abre mão de continuar e de terminar a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas, até o dia de Cristo Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome, Senhor. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias.